Jesus abençoe a todos. Jesus quer te ensinar a desejar corretamente. Peça a Jesus, ensina-me a desejar certo, em nome de Jesus. Provérbios diz: o que o ímpio teme, isso lhe acontecerá, mas o que os justos desejam, isso lhes será concedido. O que Provérbios diz é sobre o ímpio e sobre o justo. Os justos são aqueles que ouvem e confiam os mandamentos de Deus, e os ímpios são aqueles que não ouvem e desprezam a Deus. Assim dá para entender o que o ímpio teme. O que o ímpio teme de pior sempre acontece da pior forma. E ainda acontece para a própria desgraça. Se o ímpio deseja coisas ruins para outros, por exemplo, vingança do inimigo, mesmo que seja justiça, dente por dente, olho, por exemplo, ou como justiça que pensam ser justo, atrai para si o que desejou e faz acontecer para a própria desgraça. Por isso, Provérbios diz: o que o ímpio teme, isso lhe acontecerá. Provérbios ainda diz: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Se usa a língua desejando a morte dos outros, comerão da morte. Isso aconteceu desde a criação. A serpente convenceu a mulher a comer o fruto proibido e a mulher desejou o fruto. Quando a mulher viu que a árvore era agradável e bonita e viu que as suas frutas pareciam boas de se comer e eram atraentes aos olhos e, além disso, e eram desejáveis para delas se obter discernimento e ter entendimento, apanhou uma fruta e comeu, e deu a seu marido, e ele também comeu. Diabo sabia o que ia acontecer se comesse a fruta dessa árvore. Os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Quando Adão e Eva acabaram de comer, nesse momento os olhos dos dois se abriram e eles perceberam que estavam nus. Mas foi Deus quem reconheceu quando perguntou: onde está você? Adão e Eva responderam: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. E quem foi que lhe disse que você estava nu? Deus já sabia. Por acaso você comeu a fruta da árvore que eu o proibi de comer? Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. O homem começou a conhecer o bem e o mal, e deveriam escolher entre o bem e o mal, mas o desejo do pecado veio à tona já na primeira geração. Caim matou Abel. Deus já tinha consolado Caim. Porque você está furioso? Porque se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. O pecado deseja conquistar você, mas você deve dominar o pecado. Mesmo assim, Caim matou Abel. Onde está seu irmão Abel? O pecado nos faz desejar o mal sempre. Como Paulo diz, descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu morte. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou, para que o pecado se mostrasse como pecado. Antes eu vivia sem a lei,
Mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Por meio do mandamento, ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Com a lei sabemos que é o pecado que nos faz desejar o mal, e o mal é não obedecer os mandamentos de Deus, pois o salário do pecado é a morte. Desejar errado é desejar a morte. Mas, como Provérbios diz, o que os justos desejam, isso lhes será concedido. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Os justos são aqueles que ouvem e confiam nos mandamentos de Deus. E com a língua encobre o pecado dos outros, consola outros, encaminha outros para a vida. Se usa a língua desejando outros a vida, comerão da vida. Mas, pois, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. O mundo diz: o pecado é apenas uma palavra sinônimo de desejo. Jesus diz: pois desejo misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Ore comigo, diga: Jesus, eu te amo. Como filha de Deus, eu confesso Jesus como meu Senhor, meu Salvador, meu Deus, que morreu na cruz pelos meus pecados, ressuscitou dos mortos, venceu a morte, me livrou do diabo e me aceitou como filha de Deus. Eu te peço o seu melhor presente, o Espírito Santo. Em nome de Jesus, vem Espírito Santo, eu te peço, me ensina a desejar corretamente. Em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Jesus abençoe a todos mais e mais.